Olá, bem-vindos a todos. Espero que todos vocês estejam me escutando bem. Todo mundo está me escutando bem, me vendo bem? Que bom, maravilha. Bem-vindos ao TWR Facebook Live. Esse é a primeira da série de instruções que vou dar. Quero dar as boas-vindas. Instruções essenciais. Foi bastante desafiador. Estou na parte norte da Itália, nesse centro budista. Estou dando uma palestra hoje à noite. Então estamos bem alto numa montanha. E a internet era um problema. Tive que ir para fora, descobrir um lugar de café no sótão de alguém. Então, bom, estou aqui agora com todos vocês, é bom vê-los. Então, deixa eu introduzir para vocês do que se fala essas instruções essenciais. Estamos chamando isso de instruções essenciais, tem a ver com reflexões pessoais na essência central do Dzogchen. Pelos últimos 25 anos, eu tenho ensinado no Oeste, no Ocidente, primariamente focalizando nos ensinamentos da essência do Dzogchen. E a forma que tenho ensinado esses ensinamentos tem mais a ver com uma forma integrativa em vez de uma forma de separar os ensinamentos de sabedoria da nossa vida. Tanto quanto possível, estou tentando integrar a essência dos ensinamentos nas nossas vidas. Isso significa, pessoalmente para mim, é a mesma coisa. Eu tento trazer tanto quanto possível a forma como eu vivo, trazer o ensinamento aqui onde estou ensinando, ali onde eu trabalho, levar o ensinamento e interagir em todos os lugares. Tem muito a ver com uma abordagem integral. A razão pela qual sinto que é muito importante a abordagem integral é que às vezes eu sinto que o Dharma no Oeste tem alguns aspectos em que as pessoas, às vezes, vêm com um coração muito puro, muita devoção, querendo muito aprender e praticar, mas uma vez que elas entram no ensinamento, os padrões antigos surgem de novo nas suas práticas. Enquanto estão aprendendo, tentando pôr em prática as práticas, a forma como elas vivem sua vida pelas práticas, estamos tentando servir outros com as práticas. Mas as neuroses de cada um se manifestam. De certa forma, as pessoas vivem uma vida meio paralela. Um lado, você está praticando, sendo um praticante assíduo, e no outro lado, as neuroses da personalidade estão todas ali. Então, elas não estão muito conectadas uma com a outra. Então, a abordagem aqui das instruções pitch ou essenciais é ver como podemos realmente trazer essas coisas juntas, integrá-las de uma forma mais benéfica. Uma das razões pela que sinto que é muito importante é também porque no fim do dia penso que toda religião, todo caminho espiritual, toda filosofia profunda, o método psicológico, todo senso comum de sabedoria deveria sempre ajudar uma transformação social. Se essas tradições não ajudarem a sociedade ou mudanças sociais,
Aí eu acho que tem algo que é um problema ali. Se não mudar o senso coletivo da sociedade, por exemplo, um pequeno grupo de pessoas, se o coração delas mudar, você vai mudar o indivíduo também. Então, realmente te ajuda você, o seu relacionamento, a sua sanga, deveria ajudar a sua comunidade e você, o seu país, e por aí vai. De certa forma, deveria se manifestar na sociedade, sendo capaz de refletir e trazer mudanças sociais. Então, essa é a ideia dessas instruções essenciais de que, de alguma forma, isso afeta a sociedade como serviço, porque no fim do dia, nós todos realmente tentamos ajudar, de alguma forma, às vezes os pais estão tentando criar seus filhos apropriadamente, as crianças estão tentando ajudar as pessoas que estão envelhecendo ou morrendo, os profissionais têm que fazer os seus... Todo mundo está tentando fazer o seu melhor para ajudar os outros. E se a pessoa não conseguir manejar conflitos, ou tiver estresse, tensão, depressão, não conseguir manejar com os prazos, aí as coisas não vão funcionar bem. Então, de certa forma, eu acho que no fim, todos nós estamos tentando ajudar outras pessoas, mas a tradição da sabedoria deveria nos ajudar a ajudar os outros mais. Então, esse é o propósito. Dessa forma, podemos nos ajudar e podemos ajudar também as mudanças sociais, de alguma forma. Então, as instruções PIT, nós vamos fazer isso continuamente e vou dar apenas uma pequena introdução do que nós vamos fazer aqui hoje. Na semana que vem em diante, vamos falar sobre tópicos específicos, sobre o caminho, sobre o que chamamos... Eu vou explicar. Na tradição Bon, dizemos Je, Lan, Duo. Je significa a base, Lan significa o caminho e o resultado. De certa forma, o que significa praticar esses três pontos: a base, o caminho, os resultados. Então, isso que significa? Nós vamos falar sobre isso também. Então, talvez, vamos falar um pouco sobre essas três coisas. Há duas formas diferentes de abordagem. Podemos dizer base, Je, Lam, caminho. Jevo, fruição ou resultados. A essência do Dzogchen deveria estar nesses três princípios principais. Outra forma de olhar para isso, podemos dizer que Tawa, Gompa e Chopa. Tawa significa visão, Gompa significa meditação ou caminho, e Chopa significa condução ou comportamento. De alguma forma, também se correspondem, as três estão conectadas umas com as outras. Basicamente, a visão, a meditação e o comportamento no Dzogchen, a base, o caminho e a fruição é o princípio central, a estrutura de como o ensinamento é apresentado no Dzogchen, na tradição da grande perfeição do Dzogchen. Então, o que isso significa em termos de práticas? Vou fazer de uma forma bem simples. Dizemos que Tawa Chandu é uma visão sem limites. É fácil de entender. Gompa, tradução, é uma meditação de autossurgimento. É uma meditação de autodescoberta. E a fruição, Jepa, Rupa,
é como um comportamento flexível ou espontâneo. De certa forma, são os aspectos centrais do que isso significa. Ter o sentido de uma visão sem limites, ter o sentido de... quer dizer, vamos falar de outra forma. Visão sem limites, meditação autodescoberta, e estou tentando explicar de uma forma mais simples quanto possível. Espero que essa discussão não esteja tão complicada. Eu não quero fazer as coisas complicadas, mas na verdade simples. Então, a visão sem limites, a verdade é que é sem limites. A nossa essência individual é sem limites. Nós somos seres sem limites. A verdade é sem limites. Nossa essência é sem limites. E a base, a fundação de tudo é sem limites. Então, essa verdade, essa essência, a base, é quando a gente perde a conexão com essa base, a gente não entende. E essa base nós estamos tentando entender. Então, todas as filosofias, doutrinas, discussões, comentários, tudo está tentando explicar isso. Então, aí começa a ficar um pouco complicado. Algumas doutrinas tentam fazer as coisas mais complicadas que outras, mas a ideia é tentar deixar isso tão simples quanto possível, porque a verdade é simples, não é complicada. Nós somos complicados e fazemos as coisas mais complicadas de entender do que a verdade essencial. O segundo, quando a gente diz uma meditação de autodescoberta, de autossurgimento, significa que aquela visão sem limites, se você não manipular, não elaborar, se você não mudar, se você não fugir disso, não suprimir, se você viver ela como ela é e descansar plenamente, você vai ter uma chance muito maior de reconhecer aquela sem limites base ou visão, sem limites, a verdade sem limites, o eu sem limites. Você vai ter muito maior chance se você viver ela como ela é. Se você viver como é, aí você não tem que tentar entender, porque o entendimento surge em si mesmo. Então, a consciência de autossurgimento, ela simplesmente está lá. A gente, às vezes, põe muito esforço tentando ser feliz e, na verdade, está sentindo-se triste, porque o esforço não faz você se sentir feliz. Aí você está se sentindo triste por anos e anos e anos, e agora até um ponto em que você não apenas está triste, você realmente está deprimido. Aí você começa a se sentir sem esperança, está se sentindo sem poder e perdido. Quando você sente essa falta de energia, que está tudo obscurecido por essa energia negativa e bloqueios, não tem jeito de que a consciência surja por si mesma. Quando as nuvens estão obscurecendo esse lindo céu sem limites, claro, aí que surge em si mesmo, aí você não consegue ter acesso a isso porque as nuvens estão obscurecendo isso. Da mesma forma, para nós, nossa essência real, essência sem limites, nossa verdade sem limites, a base, se ela estiver obscurecida e a consciência vai ter dificuldade de surgir em si mesma. É por isso que a gente põe tanto esforço. Mas quando ela realmente surgir por si só, aí os resultados serão espontâneos. Por exemplo, quando não houverem nuvens no céu, um céu sem nuvens aparece, surge espontaneamente, sem nenhum esforço.
O céu claro, quando ele está lá, sem esforço, a luz espontaneamente está lá. Quando a luz espontaneamente está lá, o calor da luz não vai precisar de nenhum esforço, naturalmente vai estar lá. Então, de certa forma, esses três aspectos são realmente conectados uns com os outros. E uma parte muito importante disso é que todos têm nos ensinamentos do Dzogchen, tem a ver com o que nós chamamos de Zimpameba, Zimpatawa. Nós falamos sobre o entendimento dessa base que é não conceitual, um reconhecimento não conceitual. Não é lógico, não é indireto. A lógica não tem espaço na tradição Dzogchen. De certa forma, nós falamos que a mente muito conceitual, com muita razão, nossa mente conceitual, por meio dela nós nunca vamos entender a verdade. Por isso, se você está interessado em entender a verdade sem limites, a única forma de entender é estar livre da mente conceitual e descansar naquela consciência não conceitual. E a consciência não conceitual, sem nenhum esforço, vai reconhecer a verdade. É isso que eu estou falando, tentando falar aqui. Essas três coisas, a visão sem limites, a meditação de autossurgimento e o comportamento espontâneo sem esforço, todos têm uma coisa em comum, que é não se apegar. O não apego. A visão nunca tem limites. Então, a base nunca tem limites com a mente que se apega. A meditação nunca deveria estar poluída pela mente que se apega. E o esforço espontâneo nunca deveria ter o apego ou ser contraído pela mente que se apega. Sempre que houver uma mente que se apega na visão, você não vai entender a verdade e você não vai ter autorrealização. Quando a mente que se apega está na meditação, você não vai ter uma experiência genuína. Sempre que a mente que se apega se agarra na fruição ou no resultado, na conduta, no comportamento, o comportamento se torna muito doloroso e com esforço limitado, não é espontâneo. Então, a mente que se apega, de certa forma, se torna o obstáculo em todos esses três diferentes níveis. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que elas têm em comum. Agora, vamos falar sobre um pouco a essência. Eu estava falando mais cedo da personalidade, a nossa personalidade, nossa prática espiritual, não viverem paralelamente uma com a outra, mas sim conectadas e integradas. Eu acho que isso é um ponto muito importante que eu gostaria de mostrar aqui. O ponto principal que eu estou tentando falar de forma filosófica, experimental, é uma base para descrever isso, mas o ponto principal onde quero chegar é o lugar onde haja mais um aspecto integrativo da nossa prática espiritual na nossa vida. Vou dar alguns exemplos, ok? Porque todos nós temos uma vida. Vocês todos têm uma vida, certo? Ok. Vamos interagir um pouco mais. Vocês têm uma vida? Claro, todos vocês têm uma vida. Quantos de vocês, neste momento da sua vida, quantos de vocês estão muito engajados na sua vida pessoal? Significa, você realmente está lutando, trabalhando ou aproveitando, por exemplo, a sua saúde, consigo mesmo. Quantos de vocês estão fazendo isso? Espero que todos estejam me escutando bem. Eu gostaria de ouvir alguns comentários agora. Da vida pessoal.
Então, vocês estão muito conectados às suas vidas pessoais. Talvez vocês estejam tentando trabalhar duro, ou trabalhar duro para exercitar-se mais, ou para comer melhor, ou tentando ter menos estresse, você está tentando fazer um esforço, qualquer coisa que você esteja fazendo. Quantos de vocês estão tentando muito, por exemplo, fazer alguma coisa na sua vida pessoal? Essa é uma pergunta. Se na sua vida pessoal é importante e a prática é importante, então elas têm que estar conectadas uma com a outra. Esse é o número 1, basicamente. Se a sua vida pessoal é importante, e também se sua prática espiritual é importante também, a prática espiritual deveria ajudar o bem-estar da sua vida pessoal. Não deveria interferir uma com a outra. Se sua vida pessoal está boa, isso deveria ajudar o seu desenvolvimento espiritual. Eles não deveriam interferir de uma forma negativa uma na outra. Muitas vezes vivemos vidas paralelas não conectadas. A pessoa pode ter uma percepção muito boa de ser um bom praticante, mas a sua vida pessoal é miserável. Não tem consciência. Pense sobre a consciência, fala sobre consciência, você pode ler sobre consciência, mas na vida, a consciência da sua vida pessoal está faltando. Não está lá. Como você comer, não tenha consciência. Quando você se exercitar, não tenha consciência. Quando você medita, não tenha consciência. Quando você cuida de si mesmo, não tenha consciência. Basicamente, você não tem um bom sentido da sua vida pessoal porque a sua ideia de prática espiritual não está conectada com a sua vida pessoal. Ou, se alguém tem uma boa vida pessoal, por exemplo, boa saúde, jovem, faz ginástica, vive num bom país, um estado econômico ótimo, família boa, tudo isso. Mas aí, todas essas condições e causas não estão te ajudando a desenvolver sua prática espiritual. Porque um dia tudo isso vai acabar e não houve uma conexão com a sua vida espiritual. Então, claramente, às vezes essas coisas estão muito desconectadas. Então, esse é o segundo ponto. Claro, a vida pessoal é importante para todos, certo? Todo mundo. Então, pense sobre isso. Quanto do seu... Claro, eu também, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim mesmo também. Eu também não tão claramente... Esse aqui é um Facebook ao vivo. Para mim, isso funciona muito. É para que eu reflita muito em mim mesmo. Eu também estou tentando ver o que eu sinto, o que eu entendo, como uma autorreflexão. Eu tento ver dentro disso tudo o que seria mais coletivamente útil para a sociedade. Essas são as coisas que estou tentando compartilhar aqui. Não estou tentando promover uma tradição, uma ideia, uma teoria específica, nada disso. Eu estou tentando ver que tudo na minha vida me trouxe os ensinamentos maravilhosos que eu aprendi, as bênçãos que eu recebi dos meus professores, uma conexão dessa tradição boa, antiga, linda, esses ensinamentos Dzogchen que eu aprendi. Eu sinto o quanto isso não apenas é exótico e antigo, o quanto que isso é uma mensagem constante para a sociedade moderna e que pode ser benéfico socialmente. Esses benefícios sociais é parte do ensinamento essencial, é as instruções pitch, ou essenciais, que eu estou tentando trazer para que a gente reflita junto, todos nós. Então, quando eu leio seus comentários, me faz refletir mais e diferente da próxima vez. Pode ser que da próxima vez eu tenha coisas diferentes a dizer. Então, vocês, todos vocês, são o meu script, o texto,
Vocês são o meu texto, minhas referências, a minha fonte. Quando eu estou aprendendo de todos vocês também, aprendendo esses ensinamentos melhor, e entendendo melhor, e trazendo isso de volta para comunicar-me melhor com todos vocês. Então, todos os seus comentários e reflexões que vocês compartilham comigo, ou no Facebook, tudo é muito importante na forma em que estamos crescendo juntos nesses diálogos aqui. Então, vou voltar ao ponto. A vida pessoal é muito importante para todos nós, mas a segunda parte é a vida familiar. Talvez alguns de vocês deixaram a sua vida familiar. Alguns yogis no Tibete vão para a montanha, ficam lá o resto da sua vida, decidem não ver nunca mais ninguém, só suas necessidades de água e comida, mas isso também eles se desconectam completamente com pessoas que têm a necessidade disso, e há pessoas que se beneficiam disso, e há pessoas que alcançam a realização ao fazer isso, mas claramente a minha vida não foi assim. Na minha vida, a minha vida é assim, como nessa tarde, buscando uma conexão de internet, tentando ver uma forma como eu posso fazer essa coisa no Facebook. A minha sangha internacional, cibernética, minha família, meu filho está em Dharamsala, estou tentando lutar, cuidar de todas essas coisas também. Eu não estou vivendo, certamente, uma vida de ermitão. Eu tenho uma vida mais normal, é como eu chamaria isso. Eu tenho família, e a sangha cibernética também é minha família. As pessoas que eu conheço, às vezes, apenas aqui no espaço cibernético, pode ser que a gente nunca se conheça, talvez alguns a gente vai se conhecer, algumas pessoas eu continuo sempre conhecendo pessoas novas, mas não importa se a gente vai se conhecer ou não, se encontrar ou não, eu sinto esse sentido de família com a sangha cibernética. Essa é a forma como estamos tentando trocar e aprender e sentir essa conexão que estamos sentindo aqui. É igualmente forte, como se a gente estivesse vivendo na mesma casa. Isso é muito importante, esse ponto. Eu tenho a sorte de ter crescido com o meu professor quando eu tinha 8, 10 anos de idade, até que eu tinha 27. Então eu tive a capacidade de manter esse profundo relacionamento continuamente, cada vez mais profundamente, até que agora, com 40 anos de relacionamento, às vezes apenas numa casa, uma vez, e agora em diferentes continentes, o relacionamento nunca foi afetado. É o mesmo. Então, de certa forma, eu sei que esse é o momento sem limites, o momento sem tempo dos relacionamentos, as conexões. Uma vez que a gente não percebe plenamente isso, a internet nos ajuda. Às vezes, em certo ponto, sem internet, não vai ter uma hora que a gente não vai precisar de nada disso e vai continuar conectado. Neste momento, a internet está nos ajudando a fazer isso. Então, bom, eu estou falando muito aqui. Voltando para a família. Nós temos uma família. Mas esse relacionamento, seja ele cibernético, numa sangha, ou uma organização sem fins lucrativos, uma comunidade, uma empresa, tendo algum tipo de propósito coletivo juntos, seja uma comunidade espiritual, seja uma família de sangue, ou uma amizade, ou entre duas pessoas, nós todos vivemos a nossa vida, as nossas experiências, de sentir-se pleno, enriquecido ou sozinho, tem tanto a ver com os relacionamentos. O relacionamento familiar. Às vezes, esses relacionamentos familiares estão muito distorcidos nas famílias e, às vezes, também nas famílias espirituais. Os relacionamentos estão muito distorcidos. Às vezes, o professor e os alunos estão com relacionamentos distorcidos. Então, é muito importante que todos nós, esse relacionamento sagrado que nós temos, da forma qualquer que tivermos, tem que também estar integrado
com as práticas dessa ideia de sem limites e consciência espontânea, a consciência sem esforço, comportamento sem esforço espontâneo. Essa meditação real conduz esse conhecimento. O conhecimento deveria nos ajudar, todo esse conhecimento e essas práticas, a viver bem o nosso relacionamento e transformar a forma mais elevada do nosso relacionamento na sociedade também. Se você olhar hoje para o mundo, falando politicamente, ele representa muito o Dharma. Se você pensar sobre sem limites, significa sem limites. Os limites são divisões. Se você está tentando criar mais limites e mais divisões entre raças, religiões, sexos, gêneros, todos os limites que a gente cria vai contra esse princípio básico da visão sem limites. Então, de certa forma, se você realmente quiser praticar esse princípio da visão sem limites, da meditação de autorrealização e desse comportamento flexível e espontâneo, fechar não é opção. Toda vez que eu tenho pessoalmente estar muito aberto para qualquer pessoa na minha vida, claramente, às vezes, essa abertura, algumas pessoas tentam ter uma vantagem disso, eu sei disso, obviamente. Às vezes você se sente machucado, ferido, e aí você se fecha. Aí você faz uma reflexão, e daquela abertura sem limites, você descansa lá. E aí a consciência espontânea surge, algum calor surge espontaneamente, e isso recomeça. É como reiniciar o seu computador, o seu espaço na mente. Você sente uma mudança, fechar-se não é uma opção, de forma alguma. Mas você pode estar um pouco mais consciente. Pode dar um tempo, mas continuamente a gente precisa da abertura. Continuamente a gente precisa ver a abertura, que ela é a solução. Mesmo certos problemas que surgem dessa abertura, você pode pensar que é um problema, mas no fim do dia, se você olhar do ponto se você vai na direção do sem limites, a abertura sem limites em todas as direções, de certa forma, você se sente mais forte, mais corajoso, confiante, mais aberto, com calor, para continuamente estar aberto ao dar-se a si mesmo, deixar as suas ideias surgirem, compartilhar os seus sucessos, compartilhar a sua riqueza, tudo. No fim do dia, você deixa ir toda aquela mente que se apega cada vez mais. Então, esse é o nosso objetivo verdadeiro. Então, voltando para a essência da família, quantas pessoas aqui estão refletindo um pouco mais na sua família? Essa é a minha pergunta agora para todos vocês. Quantos de vocês estão muito engajados no trabalhar com a sua família? Se a família é importante, esse relacionamento familiar, de certa forma, deveria corresponder a uma visão, a meditação ou a conduta. Você vê no relacionamento ali isso ou não? Se você não vê um relacionamento claro, aí você, de certa forma, tem uma interrupção
há distúrbios na parte da integração. Eu quero, então, todo mundo refletindo. A gente não tem que imediatamente, às vezes, achar uma resposta para tudo, mas, basicamente, sua família, sua vida familiar, tem que afetar positivamente sua meditação. Sua meditação deveria afetar positivamente sua vida familiar. Vou fazer uma piada aqui, para explicar uma história aqui. As histórias sempre ajudam, né? Uma vez, eu conheci um cara que estava falando, ele disse que estava meditando muito seriamente. Veio no meu retiro e disse, estávamos falando sobre compaixão e ter compaixão, e particularmente compaixão com sua mãe. E tipicamente essas histórias tibetanas sobre sua mãe é ser o mais importante. Você ter compaixão com todos os seres sencientes, porque todos os seres sencientes já foram sua mãe em um ponto ou outro. E ele disse, bom, se todo mundo já foi minha mãe, então tenho um problema muito sério com a minha mãe. Como vou ter compaixão? Minha mãe é um grande obstáculo para a minha prática espiritual. Aí ele disse, mas foi engraçado porque ele teve uma grande luta, uma briga com a sua mãe. E ela precisava de ajuda e ele não ajudou. Ele deixou ela e veio para o retiro comigo. E eu estava lá falando, agora imagine sua mãe, tenha compaixão com sua mãe. E ele tinha acabado de brigar com ela. É exatamente o que eu estou tentando falar aqui. A compaixão é de seguir o seu professor e aprender, treinar compaixão, não deveria interferir a sua compaixão em relação à sua mãe. Então, essa compaixão ali no travesseiro de meditação é uma das formas. Você tem que ver a forma como você olha e sente em relação à sua mãe, como você se comporta com a sua mãe, a forma como você ajuda a sua mãe, a forma como você vive com a sua mãe. A compaixão de quando você está meditando, absolutamente tem que ajudar isso. O seu comportamento quando você vê a sua mãe deveria ajudar a compaixão de quando você está meditando também. Se um não estiver ajudando o outro, não houver conexão entre eles, aí é um problema sério aí. Isso é o que eu acho que é muito importante a gente prestar atenção. Há uma conexão clara. Sempre que a prática espiritual você estiver fazendo, ela tem que, no final, ajudar a mudanças e transformações sociais, ajudar mais os outros. Tem que afetar isso. Eu acho que meu tempo já está quase acabando, tenho que concluir em breve com a parte final, profissional. A mesma história, mais uma vez. Alguns dizem, bom, eu não tenho uma vida profissional. Sou um yogi, vivo numa caverna, não tenho profissão. O outro pode dizer, eu já me aposentei, não preciso de dinheiro, estou apenas praticando sozinho, então não tenho profissão. Mas aí tem muitas pessoas que têm profissões, que têm sucesso profissional e que estão entrando ou começando a ter uma profissão e que estão também explorando seriamente o seu caminho espiritual. Quando você está engajado nos dois, o sucesso da sua profissão, você está no meio disso, e também no meio da sua prática espiritual que você está desenvolvendo, talvez você sinta, não tenho mesmo como praticar plenamente, porque tenho que trabalhar. E meu trabalho está interferindo. Encontro muitas pessoas que me dizem isso. Então, elas têm muito problema com o seu trabalho e não conseguem praticar. Também sei de muitas pessoas que praticam, focalizando tanto na prática, que têm muitos problemas no trabalho. E não conseguem ter um bom relacionamento positivo com o seu trabalho, como uma oportunidade, lidar com os conflitos no trabalho, graças à sua prática, as visões sem limites, a meditação e o comportamento flexível não estão se manifestando no seu local de trabalho, nas situações de trabalho. Elas não estão conseguindo lidar com prazos, não estão conseguindo, tendo conflitos com colegas.
não estão capazes de relaxar apesar dos prazos e ter alegria e leveza, aí vai afetando a sua saúde. Então, se você está numa profissão, você realmente tem que ver mais uma vez como essa visão sem limites, essa meditação de autossurgimento e o comportamento espontâneo, como tudo isso, essa meditação, a conduta e a visão podem ajudar você na sua profissão. E como a profissão pode dar um suporte para o seu desenvolvimento espiritual. Sim ou não? Se não, como que poderia ser? Porque tem que, no final, se não, mais uma vez, se não houver conexão no seu trabalho, sua prática espiritual, tem algo fundamentalmente errado. Se você pensar em como desenvolver espiritualmente, você tem que pensar que é que nem dirigir numa estrada, e se você está integrado com a sua vida pessoal, familiar, profissional, com sua prática espiritual, aí você está na velocidade plena do desenvolvimento. Mas se houver desconexão com os outros, você sente que está fazendo a prática bem, mas não tem nada a ver com a sua vida real, das outras áreas, mesmo que essas outras áreas da sua vida sejam muito importantes para você, isso está afetando toda hora. Se não estiver conectado com sua prática espiritual, significa que você está dirigindo um carro, sei lá, a 5 km por hora, 10 km por hora, muito devagar, sentindo como se o poder não existe, você não tem gasolina, alguma coisa assim. Essas são as experiências. Então eu acho que realmente tem a ver mais ou menos o que eu queria dizer hoje. É uma visão geral dessas instruções Pitch, as minhas reflexões pessoais na essência dos ensinamentos Dzogchen. Então, uma última coisa que eu quero falar é, uma das coisas dos ensinamentos Dzogchen diz para descansar sem esforço. O mundo hoje, tudo, tem tanto esforço na nossa vida pessoal, tem tanto esforço para estar bem. Na vida familiar, tanto esforço. Na vida profissional, tanto esforço. O esforço está nos matando. O esforço está destruindo o mundo. O esforço está fazendo o mundo não ser um lugar harmonioso. Todo esse esforço está vindo da dor, do ego e do medo. Então, a essência desses ensinamentos está tentando focar no ego, no medo, na dor, e por meio disso, estamos tentando viver a vida pessoal, familiar e profissional de forma que você não viva bem. Você tem que achar uma outra forma para viver melhor, se não estiver bom. Então, olhar de outra forma para a vida, é isso que eu queria muito que todos aprendessem. Eu espero que das próximas semanas que estão por vir, a gente possa discutir mais de como integrar esses dois aspectos da nossa vida e nossa prática espiritual. Essas instruções essenciais Pitch vão continuar aqui a 6 de setembro. Hoje nós vamos continuamente até 26 de novembro. A ideia é toda semana, acho que toda quarta. Eu vou ver aqui com a minha ajudante. Não sei se... Oi, Mariela, estou vendo que você está aí, muito obrigada. Você faz um trabalho maravilhoso ao postar tudo para a nossa sangha, tudo que eles precisam saber. Eu queria que todo mundo seja muito flexível. Não fique preso na ideia que todo mundo se encontre sempre no mesmo horário. Eu vou fazer o possível, mas hoje foi difícil eu conseguir encontrar esse lugar. Foi num hotel aqui de café e cama. Eu sei que eu estou na Itália e nem conheço essas pessoas aqui. Esse lugar me permitiu fazer isso aqui no seu porão.
né, onde eles estão fazendo aqui óleos essenciais, vocês estão vendo umas garrafas ali. Às vezes tem lugares que vai ser difícil fazer, pode ser que eu tenha que mudar a data, cancelar. Então, por favor, sejam flexíveis, eu vou fazer o melhor que eu puder. Muitos de vocês também, isso é um anúncio muito importante, muitos de vocês sabem que de sua santidade, ele não está muito bem. Eu gostaria que todos no Facebook olhem, isso está no Facebook já, mas nossos professores, os nossos membros da Sangha no monastério, os lamas, todos estão agora lá tomando conta da melhor forma de sua santidade. Rob também, nosso presidente do Ligue Mensch Internacional, nos mandou uma mensagem. Basicamente, por favor, mantenham suas orações invocando a longa vida, o mantra da longa vida, a invocação e o mantra de Sherab Shama. Os que conhecem, aqueles que não conhecem, uma coisa que podem fazer, quando vocês virem na minha página do Facebook, os posts com a imagem de sua santidade, a gente tem feito, nos últimos anos, sempre acumulando coisas para nossos professores e particularmente nos últimos 2 anos, a gente tem acumulando bastante para sua santidade. E eu agora peço para todos vocês especificamente, nossa Sangha no Colorado também, desculpem cancelar o retiro ali. A semana que vem, eu vou para a Índia para visitar sua santidade. Eu vou dizer que toda a Sangha internacional da Sangha está praticando para ele. Por favor, então, mantenham suas orações e muito obrigada a todos. Vou ver vocês todos a semana que vem. Obrigado.